VP News, o seu canal de notícias. Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Prímola, o shopping da limpeza. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Center Connection, internet urbana e rural. A melhor conexão está aqui. Saúde e bem-estar com tia Carla. Olá, boa tarde a todas, a todos. Nós estamos hoje com duas convidadas maravilhosas e elas estão aqui, vieram direto da Prefeitura Municipal de Arapoti, na cidade, de Arapoti, para o nosso programa Voz do Povo, VP News. Então sejam vocês hoje bem-vindos, sejam vocês também bem-vindas aqui na nossa casa. Eu sou a tia Carla, estagiária de psicologia, assistente social, e nós vamos falar hoje sobre uma campanha maravilhosa. Vamos falar sobre o Agosto Dourado, mas antes vamos conhecer um pouquinho das nossas entrevistadas maravilhosas. Nós vamos falar aqui com a Érica Almeida Silva Antunes, a nossa fonoaudióloga, que atende na Prefeitura Municipal e também tem a sua clínica, Seja bem-vinda, Érica. Nos conte um pouco de você. Pode falar também da sua vida pessoal, tá? A gente quer saber tudo. E nos conte também do seu trabalho e sobre o Agosto Dourado, Isso aí. Então, muito obrigada pelo convite. Eu trabalho no serviço público já há 15 anos, Faço atendimento clínico também, Faço atendimentos particulares e trabalho agora pela prefeitura, em relação ao Agosto Dourado, nessas ações de incentivo ao aleitamento materno, Então é um mês dedicado, voltado para essas ações de aleitamento materno. Então nós estamos sempre em contato com os postos de saúde, atendendo as mães, as puérperas, em relação a esse trabalho. Mas não é somente nesse mês que nós realizamos esse tipo de atividade, Essas ações de aleitamento materno nós realizamos durante o ano todo, São várias ações que nós realizamos para esse público também. É um tema muito interessante, Aleitamento materno é um desafio muito grande para quem já vivenciou, essa experiência. Eu sou mãe, tenho 2 filhos, já passei por isso também e sei do tanto que é importante, a gente falar sempre sobre esse tema. Muito obrigado, Érica. E também nós queremos conhecer a Verônica Carvalho de Souza Tomé, a nossa nutricionista, também é professora da Unopar dos cursos de saúde. Verônica, seja bem-vinda. Nos conte um pouco de você, da sua trajetória, profissional, pessoal também. Queremos te conhecer. Conta-nos um pouco. Primeiro, boa tarde. Obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com todos. Eu trabalho no serviço público há 6 anos, Sou nutricionista na prefeitura há 6 anos. Sou professora dos cursos da área da saúde da Unopar do Polo de Jaguariaíva. E sou tutora, assim como a Érica, eu sou tutora da Estratégia Alimenta e Amamenta Brasil. Essa estratégia é um programa do governo federal que incentiva o aleitamento materno e a alimentação complementar correta em crianças menores de 2 anos. Então, como a Érica já colocou, nós fazemos esse trabalho não só no Agosto Dourado. Então, o Agosto Dourado é um mês de alusão, é um incentivo ao aleitamento materno. Por quê? Porque amamentar vale ouro, por isso que a gente chama de Agosto Dourado, Mas ao longo de todo o ano nós desenvolvemos ações nas unidades de saúde, como o acompanhamento dessas puérperas, nós fazemos palestras com gestantes, nós capacitamos as unidades para abordar sobre esse tema.
Não é um tema fácil, assim como a Érica, eu também sou mãe. O aleitamento materno é um desafio e a gente sabe que a criança alimentada no seio ela é uma criança mais inteligente, ela é uma criança que usa menos a unidade de saúde, mas o nosso principal objetivo é esse, é trabalhar para melhorar os índices de aleitamento materno dentro do nosso município. Criança em aleitamento materno, criança mais saudável. Ótima explicação, né? E assim, olha, além dessa proximidade aí com relação aos nutrientes, né, que essa mãe está passando para esse bebê, nós também temos o bem-estar emocional dessa mamãe, desse bebê, né? E não só o emocional, mas o bem-estar físico, porque há toda uma adaptação ambiental ali envolvido, né? Uma adaptação nas questões hormonais no corpo dessa mamãe, adaptação do sono, tanto dessa mamãe quanto do bebê, né? Além dessa adaptação neonatal, porque às vezes o bebê ele chora bastante, então a mamãe, para confortar esse bebê, vai dar o seio, né? E isso acalma, né? Então é incrível o quanto é importante o agosto dourado na vida dessas mamães e desses bebês, não só nos nutrientes, né, que o leite tem, mas em relação ao psicológico, ao emocional, né, desses bebês. E conta-nos para nós qual que é o desafio dessas mamães, principalmente de primeira viagem. Eu também sou mãe de 2 meninas, né? E quando é uma mamãe de primeira viagem, qual que é o desafio de vocês profissionais no incentivo, né, na orientação dessas mamães? Qual que é o maior desafio para vocês? Olha, o nosso maior desafio não é nem a compreensão dos benefícios do aleitamento materno, mas são as dificuldades que realmente aparecem ao longo desse trajeto, ao longo desse caminho, porque a gente sempre diz que quando nasce um filho, nasce uma mãe, né? Então é uma fase que tem uma alteração hormonal intensa, essa mãe pode ter aquele puerpério um pouquinho mais difícil, então ela tem dificuldades, é uma mãe que não dorme direito, é uma mãe que não consegue fazer as suas atividades do dia a dia ali, porque a criança necessita estar aconchegada no colo, no seio. Então o aleitamento materno, assim como você citou, ele não é só para ganho de peso, ele é a criação, estabelecimento de um vínculo. Os estudos dizem que a criança amamentada no seio exclusivamente até o 6º mês ou até 2 anos de idade é uma criança mais segura emocional, é uma criança que tem menos risco de desnutrição, menos risco de obesidade, menos risco de ser mais doentinha, né? Falando mais simples. Mas esse é o maior desafio que a gente tem, as dificuldades que essa mãe encontra. Por quê? Porque elas sabem de todo o benefício do aleitamento materno, mas vão surgindo as dúvidas, porque a primeira coisa que vem é a dor. Amamentar dói e não deve doer. Então a gente pega muito esse trabalho que a gente faz nas unidades de saúde, no acompanhamento da vacina da BCG, é justamente para isso, porque você faz a palestra, você fala de todos os benefícios e aí você encontra muitas vezes cartazes do Ministério da Saúde, aquela mãe plena, ou aquela mãe vai para a rede social linda, você olha lá a artista muito bonita, com cabelo preso, barriguinha sequinha, e aquela mãe se olha e não se encontra naquela imagem, porque muitas vezes ela não conseguiu tomar um banho, muitas vezes ela está sem dormir, e é onde a gente vê que surgem as dúvidas. Então, a vacina da BCG, geralmente, a orientação é que a criança tome até 7 dias após o nascimento, né? E aí a gente encontra essas mãezinhas nas unidades e aí é onde a gente tira as dúvidas sobre pega correta, pega incorreta, sobre as dores, se pode ou não utilizar alguma medicação no mamilo. A criança, muitas dúvidas que surgem, que a gente recebe bastante, falando como desafio, é o tal do leite fraco. Existe leite fraco, meu leite não está sustentando, e aí essa mãe já recebe muitas vezes o apoio da avó ali, mas tem que dar fórmula, tem que ir lá na farmácia comprar um NAN, tem que ferventar o leite e dar.
Então esse é o nosso maior desafio, tirar esses mitos que ficam em torno do aleitamento materno. O pouco leite, o leite fraco, a dor. Então doer, a gente sabe que no início vai doer um pouquinho, mas com a pega correta, com toda a orientação, a amamentação não pode ter dor. Então esse hoje é o maior desafio que a gente tem. Então, o que foi trabalhado agora nesse agosto dourado que a gente está encerrando amanhã no Centro de Especialidades Médicas é isso, nós falamos sobre essas dúvidas, porque falar sobre os benefícios do aleitamento materno, a gente já fala no grupo Gestar Bem, a gente já coloca para essas mães. Então, o nosso principal foco é tirar essas dúvidas sobre leite fraco, pouco leite, às vezes mamilo invertido, se precisa preparar essa mama antes, durante a gestação, se não precisa. Então, esse é o foco do nosso trabalho hoje, tirar esses mitos que tem a respeito do aleitamento materno. Incrível isso e a importância, né? E agora falando aqui com a doutora Érica, né? Sobre a importância da sucção, né? O trabalhar ali da musculatura facial ali e toda essa questão da deglutição. Como que funciona isso na fonoaudiologia? Né? Como que vocês profissionais veem essa importância do amamentar? Então, as mães que eu oriento, eu sempre comento isso, né? Que a amamentação é a primeira ginástica facial do bebê, que o bebê vai realizar, né? Porque o esforço que o bebezinho faz no momento que ele está sugando o seio da mãe, ele trabalha muito esses músculos faciais e laríngeos também, diferente da sucção por mamadeira, por exemplo, onde o esforço é muito menor, né? Então, o bebezinho que é amamentado no seio, ele tem todo esse trabalho muscular muito melhor desenvolvido do que um bebezinho que não teve essa experiência. E isso tudo é muito importante para as próximas fases que virão para esse bebê, né? Então, é uma preparação para o momento de alimentação, né? Quando esse bebezinho vai começar a experimentar outras consistências, outros tipos de alimentos. É muito importante também para o desenvolvimento da fala, né? Então, quando essa musculatura está bem trabalhada, foi bem desenvolvida, lá na frente isso vai se refletir também em todo esse desenvolvimento e essas funções orofaciais deste bebê. Entendi, entendemos tudo muito bem explicado, né? E assim, olha, uma curiosidade é porque algumas mamães que adotam seus bebês, né, quando esse bebê vem da adoção, elas estimulam essa pega também nelas, né, mesmo não tendo sido gerado do útero delas. Como que funciona essa produção, né, de leite para que essas mamães adotivas comecem a amamentar os seus bebês? Porque isso existe, né? Como que funciona isso? Geralmente, quando a mãe é uma mãe adotiva e ela tem esse desejo de amamentar, é feito o acompanhamento com o médico e a estimulação através de um hormônio chamado prolactina. Esse hormônio é o hormônio responsável pela produção do leite materno. Então, esse paciente vai ser acompanhado, vai haver um preparo, o uso da medicação sob orientação médica, sob supervisão médica, e aí a criança nasceu, aquela criança vai ser colocada no seio da mãe para fazer a descida, para fazer o estímulo do aleitamento materno. Por quê? Porque o nosso seio, ele não é uma fábrica, não é um estoque, o leite não fica parado ali. Como é que eu vou conseguir produzir mais leite para poder amamentar? A criança sugando. Quanto mais ela sugar, mais o meu cérebro entende que precisa produzir. Então, tem alguém que depende daquele hormônio. Então, para que ocorra a produção, usa-se a medicação, geralmente a indução com a prolactina, tá? O uso maior da prolactina, isso sob orientação e supervisão médica. E aí a descida desse leite é feito com o hormônio da ocitocina. Mas isso é um processo natural, que no momento que a criança começa a sugar o seio da mãe, esse leite já vem automaticamente dali para frente. Vão ter todas as dificuldades, a pega, né? Tem que acertar tudo certinho, mas essa mãe pode amamentar também tranquilamente. Ótimo, né? E nós entendemos que quando a criança é amamentada, o corpo da mãe, os órgãos internos começam a se encaixar por causa do estímulo ali, né, da amamentação. Aqueles órgãos começam a voltar no lugar correto, o sistema entérico dessa mãe
também começa a ser colocado no lugar naturalmente, e tudo isso promove, né, essa amamentação dos bebês, promove essa colocação dos órgãos internos dessa mamãe. Só que nós temos uma curiosidade: esse leite materno, ele auxilia também no sistema entérico do bebezinho para que comece a funcionar tudo direitinho, né? Como que funciona isso? Sim, o leite materno, ele é um leite completo. Então, falando nutricionalmente, é um leite que tem todos os nutrientes necessários. Então, o intestino do bebê, ele está preparado para fazer a digestão do leite materno. Então, nós temos ali uma produção de bactérias começando, porque assim, o bebezinho na barriga da mamãe não faz cocô. Então, ele nasce, o primeiro cocôzinho que vem é o mecônio, né, que é aquele cocôzinho mais escuro, e aí até ele chegar, passa pelo verde até ele chegar no cocô amarelo. Então, o intestino do bebê está preparado para fazer a digestão do leite materno. O leite materno, ele tem menos caseína, por isso que muitas vezes muita mãe olha e aquele primeiro leite que sai acha que o leite está fraco. E não é um leite fraco, porque aquele primeiro leite que saiu é água. A mãe não precisa ofertar água para o bebê. Por quê? Aquele primeiro leite é água para a hidratação do bebê. E aí, esse segundo leite anterior que vem, enquanto a criança está sugando ali, é um leite rico em proteína, que é a caseína. Então, essa caseína, no leite materno, é uma concentração muito menor, por isso que a criança digere muito fácil, não tem dificuldade de digerir, diferente do leite de vaca. Então, o leite de vaca, a cor dele é uma cor mais branca, um branco mais forte. E isso leva as mães a crer que aquele leite de vaca é um leite forte, por isso que o bebê precisa mamar a fórmula ou o leite, né? E não é isso, isso é um mito. Por quê? Porque o leite da vaca tem mais caseína, só que automaticamente o intestino do bebê não é intestino de bezerro, ele não sabe o que fazer com aquele excesso de proteína. E aí o que acontece? É onde desencadeia quadros de alergias alimentares, intolerâncias à lactose. Por quê? Porque o intestino não sabe o que fazer com aquele excesso de proteína que está presente no leite de vaca. No leite materno é em menor quantidade, então o intestino sabe digerir, sabe absorver tudo tranquilamente. Então é basicamente isso, a presença de proteínas, de aminoácidos, porque assim, no aleitamento materno, a mãe passa a sua imunidade para o bebê. Então a gente fala que o colostro é a primeira vacina do bebê, é a mãe passando a sua imunidade. Por isso que a gente diz que vale ouro, e realmente é um ouro. Por quê? Porque aquele bebezinho chegou ao mundo, um vai pegar no colo, outro vai pegar no colo, e o que vai acontecer? Ele não está com a imunidade estabelecida ainda. Então ele precisa desses primeiros anticorpos, que vão vir de quem? Da mãe. Então, né, o leite de vaca não vai ter esses anticorpos. Além dos anticorpos, uma cadeia de aminoácidos para todo o desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento do intestino. Então, por isso que a gente diz que o leite materno é um leite completo para o desenvolvimento do bebê. Tem desde uma cadeia de aminoácidos que só a mãe produz e passa para o seu próprio leite, além da presença da caseína em pouca quantidade, que é uma proteína de mais difícil digestão, e o bebê, se estiver no leite de vaca, no leite de fórmula, é um leite mais de difícil digestão. No leite materno tem uma concentração menor, então ele digere muito mais fácil, tem menos cólicas, e são muitos benefícios. Entendi. E assim, olha, referente aos tipos de parto, nós temos o parto normal cesárea e o parto normal natural, né? E algumas mães ficam preocupadas, porque se eu for fazer tal tipo de parto, será que o leite vai descer naturalmente? Como que funciona, né? E para vocês profissionais, essas perguntas aparecem, é recorrente. Como que funciona isso para aquelas mãezinhas, gestantes ou puérperas que estão nos assistindo ali e que estão com essa curiosidade? Como que funciona isso? Difere um parto normal cesárea de um parto normal natural para essa descida do leite? Como que funciona? Essa é até uma das perguntas que nós fazemos às mães, né? O seu parto foi normal, foi cesárea, como foi? Porque no parto normal, normalmente a descida do leite ela acontece até de forma imediata, né? Pode acontecer dessa forma. No parto cesárea, pode demorar alguns dias devido à ação dos medicamentos que aquela mãezinha precisou tomar para o parto, né? Então, nós sempre comentamos isso com as mães, né?
que para quem teve o parto cesárea pode demorar ainda, levar alguns dias para a descida desse leite, né? Mas sempre importante, nós reforçamos muito as mães o quanto é importante o estímulo da mama, né? Então sempre, o bebezinho nasceu, colocar esse bebê na mama, né? Para sugar, para começar a entender que o corpo precisa ter essa produção de leite, né? Então isso é uma dúvida que muitas vezes as mães nos fazem, né? E nós esclarecemos desta forma, né? Que pode levar alguns dias, mas que com o estímulo adequado essa mãe também vai conseguir ter essa produção de leite. Olha que importante. E assim, olha, uma das penúltimas, né? Uma penúltima pergunta é sobre a rede de apoio. A gente sabe que essa mãezinha, essa mamãe, esse bebê precisa de uma rede de apoio, seja de uma equipe de saúde, né, composta por enfermeiros, médico, pediatra, obstétrico, ginecologista, é importante. Mas também hoje a doulagem, ela está fazendo muita diferença, e uma diferença positiva, uma diferença boa na vida, né, dessas mamães, tanto nas gestantes quanto nas puérperas, né, com os bebês. A gente entende que a rede de apoio também, ela não para por aí, ela vem com a família, né, com os familiares, amigos, cuidadores, mas principalmente com a presença do cônjuge ali apoiando essa mamãe, né, nesse aleitamento materno ali. E vocês, qual que é o papel de vocês no sentido da família, dessa rede de apoio? Como que é o incentivo de vocês para essas mãezinhas buscarem a rede de apoio e não ficarem sozinhas, né? Nessa fase que não é fácil, né? Não, é uma fase muito difícil, principalmente os primeiros dias, as primeiras semanas, né? Principalmente também para essa mãezinha de primeira viagem. Nós sabemos o quanto essa rede de apoio é importante, né? No âmbito geral mesmo, como você colocou, a família, os profissionais, isso é muito importante, né? Então são dias ali que a mãe está muito cansada, né? Que muitas vezes ela não vai conseguir fazer o serviço da casa, né? Porque não teve uma noite de sono tranquila. Então esse apoio, né, da família, do marido é extremamente importante. O trabalho que nós fazemos com essas mães, também nós nomeamos como rede de apoio, né? Rede de apoio à amamentação. Nós servimos como rede de apoio profissional a essa mãe, né? Então, com orientações, muitas vezes os pais também estão juntos e nós orientamos os pais, né? Sempre colocando o quanto é importante, né, estar sempre ao lado da mãe, apoiando a mãe está amamentando, levar uma água para a mãe, levar um chazinho para a mãe, uma refeição para a mãe naquele momento, né? A mulher cansa, a mulher muitas vezes entra ali num período puerperal bem difícil, né? Que muitas vezes chora sem motivo, e quando tem todo esse apoio familiar, né? Isso aí acaba sabendo lidar de forma mais fácil, mais tranquila, né? Então nós sempre orientamos, pedimos sempre a presença, né, da família para auxiliar, para ajudar, principalmente nessas questões de amamentação, né, que acaba sendo tudo tão difícil. Muitas vezes a mulher fica ali, não está conseguindo, o bebezinho só chora, né, é muito difícil. Então quando ela recebe esse apoio da família, acaba facilitando demais passar por todo esse processo. E nós, como rede de apoio também, além dessas ações que nós fazemos durante a vacinação da BCG, nós conversamos com a mãe: olha, se você, mesmo aqui após as orientações, você ainda sentir dificuldade, então ou você pode comparecer no Centro de Especialidade Médica, que é onde a gente faz o nosso atendimento, ou então nós vamos na casa. Então, se essa mãe está de cesariana, se essa mãe está tendo alguma dificuldade de deambular, então a gente vai na casa. Então a unidade de saúde nos solicita, a gente vai na casa, a gente conversa, e nós já tivemos muitas situações de sucesso, onde nós tiramos as dúvidas das mães ali, da família. Muitas vezes não é nem a mãe que leva na unidade para fazer a vacina, às vezes é a avó, às vezes é o pai, a mãe ficou na casa.
Então a gente vai na casa, ou essa puérpera ela vem na unidade, quando ela pode, ela vem e a gente vai acompanhando. Aí nós marcamos o retorno dependendo da situação, com 1 semana, com 15 dias, com 20 dias, até a gente sentir que essa mãe está segura. Essa mãe está segura, seguiu todas as nossas orientações, teve um bom sucesso, nós damos a alta para esse paciente, mas nós vamos nos encontrando ainda em outras oportunidades nas unidades de saúde. E essa mãe sempre tem um acesso fácil a nós no Centro de Especialidades Médicas. Nos procurou, se a gente tiver em atendimento, a gente pede para aguardar um pouquinho, mas o paciente jamais sai de lá sem orientação ou com dúvidas. Então esse é o nosso trabalho, não só na unidade de saúde. Se as dúvidas não foram sanadas, se ainda continua com dificuldade, com alguma dúvida, a gente pede para essa mãe ir até o Centro de Especialidade Médica, ou então a gente vai até a casa fazer essa rede de apoio, estar com ela, tirar a dúvida. E muitas vezes ali é bom que a gente pega, às vezes a avó, a gente pega, às vezes uma tia que está ali, o próprio esposo que está ali, e a gente já orienta meio que a família inteira. Né? Que daí às vezes tem a avó, tem a tia dizendo que tem que dar um chazinho, dizendo que tem que dar isso, tem que dar aquilo. Então a gente acaba pegando, englobando. Isso é um trabalho legal, porque a gente consegue pegar a puérpera naquele momento ali que ela está vulnerável, e a gente consegue orientar a família como um todo também. Então a gente desenvolve isso também, e temos tido um resultado bem legal, bem gratificante para a gente quando a gente pega essa mãe com toda essa dificuldade e depois ela volta na unidade, viu? Só vim trazer para você ver como é que tá o peso, como é que tá o meu aleitamento. Então assim, isso para nós é o pagamento do nosso trabalho, a nossa satisfação do nosso trabalho. É um trabalho de acompanhamento mesmo, né? Porque às vezes a gente está orientando e muitas vezes é na prática mesmo, né? Para a mãe entender como funciona todo o processo da amamentação. Então é um acompanhamento a essa mãe. E também nós temos uma curiosidade enorme, é garantido por lei, né, esse aleitamento materno. E como que funciona assim após o retorno da licença maternidade, que a gente sabe que é de 120 dias, ou seja, 4 meses, né? Como que é essa garantia de direito para essas mamães e para esses bebês? Como funciona? A lei é a lei número 13.435/2017. Como que funciona na prática isso, doutoras? Então nós temos, né, essa lei que garante que essa mãe continue amamentando. Por quê? Porque a gente orienta a amamentação exclusiva até o 6º mês de vida. Então, geralmente, como ela falou, a lei é que essa mãe volte ao trabalho, né, com 120 dias, e aí essa mãe fica, e agora o que eu vou fazer, como que eu faço? Então, assim, a lei garante que essa mãe tenha um tempo, um intervalo no horário da manhã e um intervalo no horário da tarde, onde essa criança pode ser levada a um local de trabalho. Algumas empresas já têm salas de amamentação, né, as empresas que incentivam, né, o aleitamento materno têm salas para amamentação, ou essa mãe pode se ausentar do trabalho para amamentar. Outra coisa importante é a gente colocar que essa mãe ela pode congelar esse leite, tá? Esse leite ele pode ser armazenado enquanto ela tem uma boa produção ali antes de voltar a trabalhar. Esse leite pode ser congelado, então é feita uma ordenha, é guardado em potes no congelador. Se essa criança for, por exemplo, para uma creche, um CMEI, né, pode mandar esse leite para lá, orientar se pedir o nosso apoio, a gente faz esse apoio, mas a educação também tem nutricionista que pode orientar sobre como descongelar esse leite e ofertar para a criança. A forma de ofertar para não misturar bico, né, muitas vezes vai ter que ofertar na mamadeira, então não precisa ser exatamente na mamadeira, pode ser na colher, tem algumas mamadeiras com uma colher de bico na ponta, então pode ser ali, pode ser no copinho. E essa criança não precisa deixar de ser amamentada. E aí é o momento que a mãe volta para casa, no intervalo de almoço, se a criança não for para um CMEI, a mãe pode estar amamentando. Então ela consegue tranquilamente manter o aleitamento materno. Essa é uma dúvida que a gente pega bastante. Estou com 4 meses, vou voltar ao trabalho. E agora? O que eu faço? Então, enquanto você está ali no 2º, 3º mês, já comece a estocar esse leite. Tá? Se tiver alguma dúvida, novamente nós estamos à disposição no Centro de Especialidade Médica para orientar sobre como congelar esse leite, como armazenar, tá? Então a gente está ali para isso.
E aí essa mãe pode congelar, e aí a partir do momento que ela voltar, ela tem, se a criança for para uma creche, um CMEI, ela pode mandar esse leite para lá e ser descongelado, ou ela pode se ausentar do trabalho no período da manhã e no período da tarde para poder amamentar o seu filho. Amanhã eu estou indo em companhia de mais uma colega, uma enfermeira que também faz parte da estratégia, para Curitiba. A prefeitura nos indicou para participar de um encontro que vai falar sobre essa lei, sobre a garantia do aleitamento materno. Então, são oportunidades que a prefeitura nos fornece, da gente estar se capacitando, da gente estar se atualizando sobre essas modificações de lei. Então, amanhã e na quarta-feira eu vou estar para Curitiba, participando desse encontro lá em Curitiba. Mas é garantido por lei que essa mãe possa sair tanto de manhã quanto à tarde, e essa mãe pode congelar esse leite, não precisa deixar de amamentar. Dá um pouquinho de mais trabalho? Dá. Essa mãe pode ordenhar esse leite no trabalho também, ter um local ali com a correta higienização das mãos, um local para armazenar, ela pode fazer essa ordenha no trabalho também, então não necessariamente essa mãe precisa parar de amamentar. A lei garante que ela pode se ausentar do trabalho até o 6º mês para conseguir todo esse processo, manter esse aleitamento materno até o 6º mês exclusivamente. E assim, olha, no caso de não cumprimento do direito, né, a essa amamentação, no intervalo, né, quando a pessoa é funcionária, colaboradora de alguma empresa, né, e que amamenta o filho, ou seja, se não forem concedidos os descansos legais ali de 30 minutos, 1 hora, como você colocou, a jurisprudência entende que são devidas horas extras do período. Então, essa informação, né, trazida da Justiça do Trabalho pelo Tribunal Regional do Trabalho, lá da 13ª Região de Paraíba. Então, assim, é importante a gente buscar essas informações de sites corretos, tá? Se você é uma mamãe que precisa de mais informações, busquem de sites oficiais, tá? Para que essa informação ela seja segura, né? E gostaríamos de agradecer, inclusive, só gostaria de salientar aquela mãe que vai prestar alguma prova de concurso público. Durante a prova de concurso público, você tem direito de se ausentar da sala de prova para poder amamentar, tá? Então, é um direito seu você se ausentar, mas no momento da inscrição você precisa solicitar isso, mas você pode sim solicitar a sua saída da sala com acompanhamento para você amamentar. É um direito, então o que é nos direitos a gente tem que usufruir, né? Fica a dica aí, né? Muito bem pontuado, obrigado pela participação, né? Gostariam de falar mais alguma coisa referente a esse assunto, fiquem à vontade. Até para reforçar, né, sobre esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, que nós falamos tanto lá nos postos de saúde para as mães. Eu acho que fica aí uma forma da gente divulgar também esse trabalho, que eu acho que é tão importante, né, ter mais conhecimento sobre isso, sobre a questão do aleitamento materno. E nós nos colocamos à disposição, né, para esse trabalho de orientação, né, de um acompanhamento também. E que as mães que estão aí com desejo, né, de amamentar, que muitas vezes estão inseguras, às vezes não receberam nenhuma orientação durante esse período gestacional, que existe esse trabalho aqui no município, né? Então nós estamos sempre reforçando isso nos grupos de gestante, nas vacinações da BCG, né? Então fica como uma forma de divulgar o nosso trabalho também. E assim, queremos, né, agradecer, pode falar. E mais uma vez gostaria de deixar aqui a importância do aleitamento materno. Como eu disse, não é só para ganhar peso. O aleitamento materno é vínculo, é afeto, é um amor que vem do peito. Então, uma criança amamentada é uma criança mais segura, é uma criança que sabe, que sente o cheiro da mãe, sente a presença da mãe. Então, muitas vezes aquela criança fica ali no peito, mama o dia todo. A gente sabe que a mãe está cansada, é um desafio, mas muitas vezes aquela mãe vai achar ali que o leite não está sustentando. Não existe leite fraco, isso é um mito. A criança mama por dor, a criança mama por fome, a criança mama por calor, ela não sabe falar. Então a única forma que ela tem de se expressar é chorando. E muitas vezes ela chora e a mãe acha que é fome. E não é fome, ela quer só um carinho, um afeto, um contato. Por quê? Porque eu estou passando pelo meu leite a ocitocina, que é chamado o hormônio do amor.
tá? Então, o leite materno, ele tem todos os nutrientes que a criança precisa, desde a água, a proteína. O leite final é um leite com bastante gordura, que vai promover o ganho de peso. Então, a criança alimentada no seio é mais saudável. Os estudos têm provado que são crianças mais inteligentes, que são crianças que sofrem menos de ansiedade, de depressão. Então, o aleitamento materno só tem benefícios. Para a mãe, a gente precisa pontuar também a diminuição do risco do câncer de mama, a diminuição do risco do câncer de colo de útero, a volta do peso dessa mãe, porque muitas vezes isso também, a mãe ali engordou muito na gestação e quer perder um pouco de peso, tá ali, ó, o momento não é fazer dieta, é amamentar. Então, o que eu preciso para ter um bom leite, que eu preciso para ter um leite na quantidade que seja adequada para o meu filho? Primeiro de tudo, colocar essa criança para sugar. Quanto mais ela mamar, mais leite você vai produzir. Então, beber bastante líquido, tá? Beber bastante água, ter uma boa alimentação, porque infelizmente hoje a gente ainda ouve se falar que a mãe tem que ficar 40 dias de dieta, e isso é um mito. É uma mãe que está dando caloria, como é que ela vai viver à base de sopa? Ela não vai aguentar. E as noites de sono, porque o bebê ainda está regulando o ciclo dele, o que é dia e o que é noite. Então ela não vai aguentar se ela não tiver uma boa alimentação. Então, comer bem, tá? Então, tomar um bom café da manhã, um bom almoço com arroz, com feijão, com carnes, com verduras, com os legumes, frutas ao longo do dia. Então essa mãe sente mais fome. Por quê? Porque durante o processo de amamentação ela pode perder até 800 calorias. E 800 calorias são 2 horas pulando corda. Então é muita coisa. Então, assim, além do benefício para o bebê, do ganho de peso, o estabelecimento do vínculo afetivo, a saúde da mãe com a prevenção do câncer de mama, do câncer de colo de útero, com a volta dessa mãe para o peso mais rápido. Então, assim, o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida, tá? Então, até o 6º mês não precisa dar chá, erva doce, camomila, tá com cólica. Cólica é um processo natural, é a imaturidade do intestino, então não precisa dar chazinho, não precisa dar água, apenas leite materno. Após o 6º mês, começa-se a introdução alimentar. Tá? E aí é um tema que a gente também trabalha na estratégia Alimenta e Amamenta Brasil. Então, já aproveitando o gancho, agora no mês de setembro nós vamos iniciar um projeto aqui em Arapoti chamado Comida de Bebê. Por que nós vamos iniciar esse projeto? Porque algumas unidades foi detectado, como eu sou nutricionista, a gente tem esse olhar, algumas unidades foram detectadas crianças muito acima do peso, outras unidades crianças com desnutrição, né? Então a gente vai fazer um trabalho voltado para essas crianças menores de 1 ano, e se o nosso projeto der certo, o ano que vem, com a adesão dos pais, então eu peço que quem for convidado, por favor, compareça, nos prestigie, porque é informação de qualidade. E aí o ano que vem nós vamos fazer para menores de 2 anos, falando sobre a importância da introdução alimentar, comer da forma correta, introduzir esse alimento da forma correta para formar um bom hábito alimentar e evitar casos de obesidade lá na frente. Nós tínhamos antigamente muitos problemas com desnutrição, hoje o nosso problema maior é a obesidade, tá? Então o aleitamento materno também previne tanto a desnutrição quanto a obesidade. Então o aleitamento materno, assim, vale ouro. Então, por isso que nós estamos nesse mês de agosto dourado fazendo esse trabalho, e nós, como estratégia também, dando esse apoio para as unidades, nós capacitamos as unidades de saúde, os agentes comunitários de saúde, os técnicos de enfermagem, para que nesses temas que muitas vezes essa família não consegue chegar para nós, foi abordado ali na unidade, esse profissional saiba sanar essas dúvidas também. Então, não só nós como estratégia, mas como todas as unidades de saúde como uma rede de apoio, informadas do que fazer e como fazer da forma correta. Que lindo o trabalho de vocês, uma dupla completa, hein? Muito obrigado por estar cuidando dessas mamães e desses bebês, e de uma forma tão humanizada, tão bem colocada como vocês, né, trouxeram para nós. Então já ficam convidados, tá, para estarmos falando sobre o próximo projeto em setembro, tá bom? Convidadas. Muito obrigado pela presença, né, da Érica, muito obrigado pela presença da Verônica, muito obrigado por todo esse empenho que vocês estão tendo, né, para absorver esses conhecimentos e para reproduzir, né, com tanto carinho, com tanto afeto, empenho. Então nós agradecemos pela visita de vocês, e sempre que vocês quiserem pode voltar para essa casa, Voz do Povo, tá? Vamos levar informação para o nosso público que está
doidinho, querendo novidades, informações, né? Com profissionais sérios como vocês, tá bom? Muito obrigada. Nós que agradecemos, né? Também gostaria de agradecer aqui o prefeito, a secretária, também tudo que a gente precisa, que a gente pede apoio em cursos, em capacitações, a gente sempre tem um bom diálogo, uma boa resposta, então desde já eu gostaria de agradecer a Secretaria de Saúde como um todo, a Prefeitura de Arapoti, e agradecer vocês o convite, o que precisar a gente está à disposição, tá, para conversa a respeito do projeto e de outros temas que a gente puder conversar aí. Muito obrigada. Ótimo. Então é isso. Hoje nós ficamos por aqui, tá? Mas semana que vem tem mais programa por aí. Tchau, gente. VP News, o seu canal de notícias. Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Imola, o shopping da limpeza. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Center Connection, internet urbana e rural. A melhor conexão está aqui.